esse caso específico de Lawfare, esse caso específico do julgamento do 8 de janeiro, que, inclusive, eu escrevi na época, né, por ocasião, eu acho que foi lá no dia 10 ou 12 de janeiro, eu dei uma entrevista para uma rádio espanhola, barra venezuelana, na época, e dessa entrevista nasceu um texto onde eu mostro, e esse texto está no Substack, né, Rodrigo 2G. Moraes com I, no Substack, tem vários desses textos, dessas coisas que nós estamos falando nas lives. E lá tem um onde eu mostro o 8 de janeiro, ou seja, a invasão, a tomada da praça, etc., o 8 de janeiro como invasão dos prédios, como uma ação de guerra híbrida, né? Como mais uma das ações de guerra híbrida. O Lawfare do 8 de janeiro faz parte de um processo de controle dos agentes, dos mandatários, dos agentes políticos na presidência da República. A grande questão é, os operadores do Lawfare, tendo iniciado essa ação no PT para derrubar Dilma, fazer a substituição, isso gera sobre eles, ou dá a eles, um controle das instâncias políticas, um determinado controle. Tá? Estamos falando aqui do jogo né, conspiracionista, mas existe, então, um determinado controle sobre o país, as decisões políticas, o voto e quem nós vamos votar e quem nós vamos escolher. Nesse caso, como presidente, para ser a última palavra em termos da garantia dos acordos, seja os acordos internos, seja os acordos geopolíticos, os acordos internacionais, existe, então, esse processo consistente a partir da Revolução Colorida de 2013, a partir, então, nós estamos falando de 12 anos, pelo menos, de uma espécie de controle do STF, então, operando ou se posicionando como um agente de lawfare para manter um nível de controle sobre quem nós votamos ou deixamos de votar. Então, derruba-se Dilma, prende-se Lula para não ser candidato, bota-se Temer, elege-se Bolsonaro, prejudica-se de alguma maneira o Bolsonaro em 2022 e agora prende-se Bolsonaro. Quer dizer, é uma ação, prestem atenção nisso, é uma ação consistente que não gera, obviamente, porque a sensação que o povo brasileiro tem, estimulado pelas bombas cognitivas, pelas psyops, é que está tudo tomado, vivemos uma ditadura do judiciário, o Alexandre de Moraes, cabeça de ovo, vai puxar nosso pé à noite, e é o Batman lá, o monstro, o vampirão, sei lá, né? O mestre das engrenagens, o mestre relojoeiro do Brasil. Quanto talvez essa live possa servir para vocês entenderem isso dentro de uma dinâmica também. Consistente, é claro, mas inserida num conjunto de processos, cada um no seu nível de ação, mas subordinados de alguma maneira entre si, dialogando entre si e nem sempre coerentes entre si. É um conjunto de atores que estão dispondo as suas ações dentro do seu nível de operação. Então, o lawfare, no bojo do STF, faz parte de uma estrutura, mas tem a sua própria, por assim dizer, autonomia. E aí, volto na live da juristocracia, onde a premissa básica, fundamento, a finalidade de uma juristocracia é subtrair do povo a sua vontade.
é impedir, é uma forma das elites, seja elas locais, e lá nós falávamos do que Oliveira Viana chama de um marginalismo das nossas elites. O Bresser Pereira tem textos maravilhosos sobre essa questão de como a elite brasileira, sendo ela vira-lata, subserviente à elite internacional, né, com essa síndrome de que ela não é boa o suficiente, subordinando-se, então, aos atores geopolíticos e traindo o povo, o seu próprio povo, ela, na verdade, opera contra si mesmo. Essa é a tese do Bresser, né? Ela conspira contra si mesma, ela prejudica a si mesma porque ela tira de si o protagonismo da condução do país. Todo o país é conduzido pelas suas elites. Toda a população, toda a sociedade é conduzida pelas suas elites. Seja as elites econômicas, as elites políticas, as elites militares e assim sucessivamente. Intelectuais, etc. Cada um no seu nível de operação. E o Bresser mostra isso de maneira brilhante. Agora, é importante entender o STF, as ações de Lawfare, dentro de uma estrutura e dentro de um regime político juristocrático que concorda, que dialoga e que nem sempre está em alinhamento com o que o Murilo perguntou aí no chat sobre o parlamentarismo orçamentário. Nem sempre o Congresso está concordando com o que o STF está fazendo. Mas não quer dizer que no longo processo, no longo prazo, isso não esteja alinhado. Dentro da dinâmica da traição das elites, para usar a expressão do Christopher Lasch. Porque talvez você não entenda o que é marginalismo das elites do Oliveira Viana, a traição das elites locais. Mas é importante entender o Lawfare, então, dentro dessa dinâmica, com as suas limitações. Não é um monstro, ele pode ser vencido. Isso é que é importante entender. E Xandão não é o todo-poderoso da nação. Ele é um operador. Ele é um Sérgio Moro do momento. Assim como ele está fazendo aqui agora o papel que o Sérgio Moro fez no caso do Lula. E assim como Zanin venceu no longo prazo, Moro, o Alexandre de Moraes também está esperando o seu algoz. E esse algoz vai nascer aqui dentro. Mais uma vez, não vai ser Trump, fulano de tal, com nome bonito, deputado da PQP, de qualquer outro país, que vai salvar o Brasil, que vai nos livrar do lawfare, da aristocracia do STF. Não existe nenhum caso onde uma potência estrangeira resolveu um problema interno de um outro país sem que disso decorresse submissão e colonialismo. Eu sempre cito o caso do declínio, do fim do Império Visigótico na Península Ibérica, 711, quando os dois reis visigóticos, em luta entre si, dois irmãos, lutando entre si, um dos irmãos chamou Teodorico, né, um vizir, um rei árabe muçulmano, né, para ajudá-lo a vencer o irmão. Ele abre as portas da Península Ibérica. Teodorico não só invade, derruba o seu irmão, como derruba o próprio rei e toma conta da Península Ibérica e põe fim ao Império Visigótico e durou 800 anos. Só em 1492, Isabel de Castela e Filipe conseguiram expulsar os últimos muçulmanos, os últimos reinos muçulmanos da Península Ibérica. Claro, tem toda a história de Andaluzia, a formação do Império do Reino Portucalense, a criação de Portugal, mas não existe. Esqueçam essa insanidade, essa viralatice de que alguém de fora vai nos salvar. Isso não vai acontecer. O verdugo de Alexandre de Moraes vai nascer dentro do Brasil. Vai nascer de algum dos nossos juristas que vão entender, e essa live ela pode chegar nesse homem, nessa mulher, que vai entender que
Primeiro, nós vivemos num processo juristocrático, em ação de lawfare consistente, desde 2013, pelo menos, antes disso, mas vamos botar uma data, e isso precisa ser obstado, impedido, combatido, porque sem derrubar essas ações de lawfare, sem derrubar a juristocracia, o Brasil não avança. O Brasil será vítima dessa classe juristocrática e não vai ter futuro possível, positivo, diante de nós. O STF vai precisar se reconciliar com o Brasil. O STF vai precisar resgatar a sua vocação de guardião da Constituição, do que há de perene, e não ser um agente do transitório, do progresso da sociedade, porque isso é papel do legislativo. Quem cuida do que há de perene é o STF, é o Poder Judiciário. E esse cuidado tem que voltar a ser uma preocupação dos nossos ministros. Nós precisamos voltar a ter Eros Graus, Vitor Nunes Leal, precisamos ter esses grandes juristas, esses grandes homens, grandes brasileiros, grandes patriotas. Mas para isso nós precisamos obstar, derrubar a juristocracia e derrubar o lawfare. Isso não vai acontecer por imposição externa, ou se acontecer vai ser trágico para o Brasil. Isso vai acontecer no momento em que nós nos levantarmos e obstarmos essas ações.